O Brasil não está parado. O brasileiro trabalha, cria, empreende, aguenta crise, imposto, violência, burocracia e ainda encontra força para acreditar que o ano que vem vai ser melhor. O problema é que, quando chega a hora de decidir o rumo do país, parece que a gente sempre volta para o mesmo lugar. Muda o presidente, muda o discurso, muda a cor da campanha. Mas a sensação é conhecida: promessa de reconstrução, esperança por alguns meses, disputa permanente, escândalo, frustração e uma nova eleição vendida como se fosse o começo de tudo. E talvez seja exatamente aí que o Brasil se perde. Porque nós não discutimos um projeto de país, nós discutimos torcida. Se você critica Lula, alguém conclui que você é bolsonarista. Se critica Bolsonaro, alguém decide que você está defendendo o PT. E, quando alguém tenta dizer que os dois lados falharam, a resposta vem quase automática. Então você vai entregar o país para o outro. Essa frase resume uma tragédia brasileira. Milhões de pessoas já não escolhem pelo que acreditam. Escolhem pelo medo do adversário vencer. E é o medo do inimigo que constrói ídolos, tornando o futuro algo para um outro instante. Porque um país que pensa só na próxima eleição não constrói estrada para 20 anos, não prepara escola para uma geração, não cria indústria com estratégia, não enfrenta os problemas que demoram décadas para aparecer porque eles não rendem voto amanhã. O que rende voto amanhã é o anúncio, é a briga, é o inimigo, é a promessa simples para um problema complexo. E foi nesse ambiente que Lula chegou ao poder. No começo dos anos 2000, o Brasil queria esperança. O país vinha de dificuldades, e muita gente enxergava naquele momento a possibilidade de crescer, consumir, trabalhar e finalmente ter dignidade. Houve melhora na vida de muita gente. Isso é parte da história e não precisa ser escondido. Mas reconhecer um resultado de curto prazo não obriga ninguém a ignorar a pergunta mais importante: qual foi o custo político e institucional desse modelo? Porque governo não deveria ser só entregar alívio agora. Governo deveria preparar o país para continuar de pé quando o cenário externo muda, quando a arrecadação cai, quando a crise chega e quando outro grupo assume o poder. A minha crítica não é que o Brasil tenha buscado reduzir pobreza ou ampliar oportunidade. A crítica é que, por muitas vezes, essas políticas foram tratadas como patrimônio de um grupo político e não como parte de um plano nacional que sobreviveria a qualquer partido. Esse é o problema de quando a máquina pública passar a girar em torno de manter uma força no poder, o país fica refém da próxima disputa. E com o tempo, o eleitor deixa de perguntar: o que vai melhorar daqui a 10 anos? Ele começa a perguntar: quem vai impedir o outro de voltar? Foi assim que a decepção virou antipetismo. E foi assim que Bolsonaro encontrou espaço. Ele não surgiu do nada. Surgiu de uma população cansada de corrupção, cansada de discursos prontos, cansada de sentir que sempre existia uma regra para quem mandava e outra para quem obedecia. Bolsonaro prometeu romper com isso. Prometeu enfrentar o sistema. Prometeu não se misturar com a velha política. Prometeu ser a negação de tudo aquilo que muitos brasileiros associavam ao PT. Mas o poder tem uma forma cruel de testar quem chega dizendo que vai mudá-lo. E quando Bolsonaro precisou governar, também negociou com as estruturas que dizia combater. Também se aproximou dos grupos que jurava enfrentar. Também viu sua própria família envolvida em controvérsias que exigiam explicação. No fim, o brasileiro ficou de novo diante da mesma escolha: defender um lado, atacar o outro e aceitar que o país continuasse sem responder à pergunta que realmente importa. Quem poderá construir o Brasil que vai existir quando essa disputa acabar? Quem poderá guiar o Brasil para que ele seja um país rico, justo e digno de seu tamanho? Quando o Brasil irá se tornar o país que meus pais e avós sonharam viver um dia? Essas perguntas não são acusações contra um único presidente. Elas são acusações contra a nossa forma de fazer política. Porque todo governo brasileiro chega dizendo que agora vai começar um novo tempo, e na maior parte das vezes chega acompanhado de uma lista enorme de urgências: emprego, segurança, escola, hospital, estrada, juros, inflação, corrupção. Só que urgência não é projeto. Projeto é olhar para uma criança que entra hoje na escola pública e decidir que,
Quando ela completar 18 anos, ela terá recebido uma educação que permita trabalhar, criar, competir e não depender eternamente do favor de ninguém. Projeto é olhar para uma cidade sem esgoto e decidir que aquela obra não pode ser adiada porque não rende foto bonita em campanha. Projeto é aceitar que indústria, ciência, infraestrutura, energia e segurança levam anos, às vezes décadas. E que nenhum presidente deveria ter o direito de interromper tudo só porque a ideia nasceu num governo adversário. É aqui que o Brasil falha repetidamente. Nós chamamos de política pública aquilo que muitas vezes é política de governo. Muda a eleição, muda o nome, muda a marca, muda o ministro, muda a prioridade. O brasileiro assiste à inauguração da mesma promessa várias vezes. E essa repetição tem um custo. Ela ensina o cidadão a não acreditar em nada, ensina o empresário a planejar curto, ensina o jovem a querer ir embora, ensina o político a investir no que aparece agora, não no que funciona depois. O resultado é um país de potencial enorme e continuidade pequena. O ciclo lulista entendeu, como poucos, a força política da esperança. E isso não é pouca coisa. Um governo que melhora a renda de quem tinha pouco, amplia acesso ao consumo e faz milhões de pessoas sentirem que foram vistas, ganha algo muito poderoso: lealdade. Só que lealdade política é perigosa quando utilizada de forma maquiavélica, porque o cidadão não pode ser obrigado a agradecer para sempre por uma política que deveria ser direito. Não pode ter medo de criticar um governo porque teme perder aquilo que recebeu. E não pode aceitar que qualquer questionamento seja tratado como ataque aos pobres, à democracia ou ao próprio país. Um governo pode fazer coisas importantes e ainda assim cometer erros graves. Pode produzir avanço social e ainda assim fortalecer uma máquina política que se protege demais. Pode falar em povo e, ao mesmo tempo, concentrar decisões nas estruturas do partido e do Estado. É essa mistura que se questiona aqui. Não estou dizendo que toda política social é manipulação. Isso seria injusto e simplista. Estou dizendo que uma política social só se torna realmente nacional quando deixa de depender da gratidão a um líder, quando ela sobrevive à troca de governo, quando é aperfeiçoada por adversários, quando o cidadão sabe que pode votar em qualquer pessoa e não perder sua dignidade por isso. O Brasil precisa de programas que não tenham dono e precisa de uma educação que também não tenha dono. Educação não pode ser terreno de doutrinação de partido nenhum, nem de esquerda, nem de direita. Escola deveria formar gente capaz de ler, calcular, argumentar, empreender, reconhecer propaganda e discordar sem ser manipulada. Uma população que pensa por conta própria é difícil de capturar. Talvez seja exatamente por isso que educação de qualidade nunca vira a prioridade absoluta que deveria ser. Quando a confiança no sistema desabou, Bolsonaro ofereceu uma resposta que parecia simples: destruir o velho mundo. Ele falou para um eleitor que já não queria explicação técnica, queria alguém que parecesse indignado, alguém que dissesse o que muitos sentiam, mesmo quando dizia de forma brutal. Alguém que não soasse como mais um político treinado. E por um tempo, isso funcionou. Bolsonaro virou a voz de quem estava cansado do PT, da corrupção, da violência, da arrogância de Brasília e da sensação de que o povo sempre paga a conta enquanto os poderosos negociam entre si. O problema é que revolta não governa sozinha. Uma campanha pode viver de inimigos. Um governo precisa de orçamento, congresso, gestão, responsabilidade e decisão. Precisa lidar com a realidade, aquela coisa chata que não cabe em meme nem em live. E foi aí que a promessa começou a se encontrar com a máquina. O homem que dizia combater a velha política precisou negociar com ela. O candidato que prometia romper com acordos tradicionais passou a depender de acordos tradicionais. O líder que dizia representar uma alternativa acabou, em pontos decisivos, reproduzindo a lógica que denunciava. Isso não apaga tudo o que seus eleitores viram nele, mas obriga a reconhecer que antipetismo não é projeto nacional. Ser contra um partido não diz o que você fará com educação. Ser contra a corrupção não explica como você vai reformar o Estado. Ser contra o sistema não cria indústria, não melhora porto, não prepara professor e não reduz crime. O Brasil descobriu isso tarde demais.
e ainda vive as consequências de uma política transformada em guerra cultural permanente, em que até fatos básicos passam a ser medidos pela bandeira de quem falou. Hoje, os dois campos vivem de uma chantagem emocional. De um lado, se você não me defender, o outro volta. Do outro, se você não me defender, o país acaba. E o eleitor, cansado, aceita escolher não o melhor caminho, mas o risco que considera menos assustador. Essa é uma escolha compreensível, mas não pode ser a única escolha para sempre. Um povo que vota apenas por medo deixa de ser cidadão e vira refém. Refém de líderes que sabem que não precisam apresentar um plano completo, basta manter o adversário vivo, barulhento e ameaçador. É por isso que a polarização é tão confortável para quem está no topo. Ela transforma qualquer crítica em traição. Ela impede que o apoiador cobre. Ela dá desculpa para tudo. Se Lula erra, alguém diz que falar disso ajuda Bolsonaro. Se Bolsonaro erra, alguém diz que falar disso ajuda Lula. E os dois lados continuam recebendo uma coisa que político nenhum deveria receber de graça: imunidade moral de seus próprios eleitores. Imunidade que não deveria existir em nenhum dos lados. Nem para Lula, nem para Bolsonaro, nem para qualquer nome que apareça amanhã prometendo resolver o Brasil sozinho. Existe uma imagem que resume muito bem essa sensação. Todo governo brasileiro fala como se tivesse encontrado um país em ruínas e como se fosse deixar um país pronto. Só que no meio do caminho, a eleição chega de novo. A prioridade muda, o orçamento aperta, a base parlamentar cobra, a crise estoura e o que precisava de continuidade volta para a gaveta. O Brasil é especialista em começar, em terminar, nem tanto. Nós inauguramos, reformamos, anunciamos e relançamos. Mas poucas coisas são tratadas com a seriedade de quem sabe que um país se constrói por acúmulo. Uma boa escola leva anos para formar equipe. Uma ferrovia pode décadas para justificar investimento. Um sistema de segurança precisa de anos para ganhar inteligência e confiança. Um ambiente de negócios precisa de ações constantes até deixar de punir quem produz. E nenhuma dessas coisas cabe inteira no mandato. Por isso, o verdadeiro teste de um presidente não é apenas o que ele inaugura, é o que ele consegue deixar funcionando sem ele. O problema não é que haja alternância de poder, e que, a cada alternância, o país volta a discutir se precisa ou não fazer o básico. É como se um time trocasse de técnico e, em vez de ajustar a estratégia, e começasse de novo a discutir se vale a pena treinar. Enquanto a política vive de apagar incêndio e conquistar manchete, o cidadão vive as consequências. O custo da conta pública aumenta, a burocracia aumenta, a insegurança também, e a confiança diminui. E quando a confiança é abalada, ninguém planeja. Quem pode, protege o próprio patrimônio. Quem não pode, tenta sobreviver ao mês. E o país inteiro perde a capacidade de imaginar o longo prazo. É esse círculo que precisa ser quebrado. Terceira via não é colocar um candidato de camisa social entre dois candidatos de terno e chamar isso de novidade. Também não é uma candidatura que existe apenas para tirar voto de alguém ou servir de ponte para o mesmo grupo de sempre. Uma terceira via de verdade começa antes da eleição. Começa com princípios claros. Primeiro, o Brasil precisa de metas nacionais que atravessem governos. Educação básica com prazo, saneamento com prazo, infraestrutura com prazo, redução da violência com prazo, desburocratização com prazo. Segundo, o Estado precisa ser capaz de planejar sem se tornar dono da vida de todo mundo. Um Estado que cobra resultado, protege quem precisa, investe onde o privado não alcança e, ao mesmo tempo, para de usar a máquina como balcão de poder. Terceiro, nacionalismo não pode significar gritar mais alto ou fechar o país. Nacionalismo é colocar o interesse do brasileiro acima da sobrevivência de partido, de família política, de corporação ou de grupo econômico. É defender produção, conhecimento, soberania, trabalho e futuro. Não é adorar um líder. E quarto, democracia não é fraqueza. Freio institucional não é obstáculo para quem quer fazer o bem. É a proteção que impede que uma liderança forte se transforme em liderança sem limite. Países como El Salvador mostram como decisões firmes podem mudar uma realidade em pouco tempo.
mas também mostram o perigo de achar que resultado imediato autoriza concentrar poder indefinidamente. O Brasil precisa de coragem para romper a inércia, mas precisa da mesma coragem para dizer não quando qualquer presidente quiser se tornar maior que a lei. Eu não acredito que o Brasil esteja condenado. Eu acho que o Brasil foi acostumado a sobreviver sem planejar. Nós temos gente, território, produção, recursos, criatividade e capacidade. O que falta é transformar essas forças em direção. Direção essa não nasce de uma eleição, e sim de uma exigência coletiva. Na próxima vez que um candidato aparecer prometendo salvar o país, talvez a pergunta não devesse ser apenas ele é de direita ou de esquerda. Talvez a pergunta seja: o que exatamente vai continuar de pé depois que você sair? Quais escolas? Quais obras? Quais metas? Quais regras? Que tipo de Brasil um filho de hoje vai encontrar quando crescer? Porque, se a resposta for só atacar o inimigo, fazer anúncio e pedir mais 4 anos, então não é projeto, é mais um ciclo. E o Brasil não sai do lugar enquanto continuar elegendo ciclos. Ele começa a andar quando entender que país não é torcida, país é legado. Você pode discordar de mim. E deve discordar quando achar necessário. Mas não aceite que discordar de um lado seja automaticamente servir ao outro. O Brasil precisa reaprender a fazer uma terceira pergunta: qual futuro nós estamos deixando para quem vem depois? Se você acredita que existe um caminho fora dessa prisão entre dois polos, escreve nos comentários qual deveria ser a primeira meta de um projeto nacional de verdade. E inscreva-se no Código Cronista para acompanhar os próximos episódios.